E galera, a estreia da seleção brasileira empolga nós torcedores, né? Depois de uma vitória dessa sobre a seleção da Sérvia, onde o Brasil, para mim, jogou muito melhor. O Brasil poderia ter vencido até por um placar mais elástico, né? O Rafinha também, que perdeu um gol também feito praticamente, né? Tivemos algumas oportunidades no jogo, né? E a seleção poderia ter vencido até por 4 gols, 4-0, 5-0. Não seria nada de, de difícil isso, né? Se a seleção tivesse um pouquinho de calma no primeiro tempo, mas no segundo tempo a seleção conseguiu jogar melhor, né? Foi no jogada individual, né? Vinícius Júnior conseguiu fazer algumas jogadas individuais junto com o Neymar, né? Que acabou saindo os 2 gols do Richarlison. O Richarlison quase não tocou na bola, mas quando a bola chegou nele, ele conseguiu fazer os gols aí da seleção brasileira. A seleção brasileira para mim é a favorita, sim, vai passar para mim primeiro na fase de grupos. Para mim a seleção brasileira vence os 3 jogos e da oitava de finais para lá já é um campeonato diferente e mais complicado, né? Já vem as seleções as melhores, né, que conseguiram passar. Então a seleção brasileira, um jogo ou outro pode ter dificuldade, ainda mais quando pegar uma seleção que joga fechadinho igual a Sérvia. Então o Brasil vai precisar muito da individualidade do Vinícius Júnior, do Neymar, do Rafinha, né? São os principais jogadores que jogam na parte do ataque da seleção brasileira, e o Richarlison também, né? Aproveitar sempre as oportunidades que tiver no ataque. Bora aproveitar, galera, bora acompanhar aqui um corte do programa do Sport Center do ESPN falando tudo sobre a seleção brasileira e também falando também sobre o Neymar, né? Neymar sofreu uma lesão, saiu do jogo chorando e ainda não sabemos ainda qual o grau da lesão do Neymar. E bora acompanhar aqui mais o Sport Center. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total para a ESPN do grupo Disney. Personalidade, não tremer, ir pro pau, que parece algo que ele faz assim, ó, fácil. A gente vê o Cano no Fluminense, todo mundo toca na bola. O John Arias, o Ganso, o Matheus Martins, Ivan. Ele não, quando chega nele, é caixa, é para finalizar. Ele não é que. O Careca, por exemplo, eu joguei futebol essa semana com o Dodô. Jogou no São Paulo. O Dodô, eu falei para ele, Dodô, você e o Fenômeno, vocês não davam opção para trás. Não é aquele cara que vem para fazer tabela para trás, não, só dava opção para frente. Ou seja, a última bola era dele para já fazer o gol. O Richarlison, num desses amistosos agora, o jogo estava difícil, ele não estava jogando bem. Lembra? A bola vem para ele na meia-lua. A gente achou que ele ia fazer uma parede pro Neymar, do jeito que veio, ele bateu lá no canto, fez o gol. Então é esse cara. É esse cara que está ali para a hora certa, tem um físico bom para segurar zagueiro e na bola aérea o cabeceio dele também é bom. Então o Tite conta com isso. Eu acho que ele tem o Pedro e o Richarlison para essas duas situações, mais de pivôzão de parede, como o Mitrovic e o Vlahovic da Sérvia, mas ele tem o Gabriel Jesus para fazer esse trabalho que o André falou, vem, busca, briga, sai, desarma e tal. E os outros jogadores todos, que um é mais flecha que o outro, os das beiradas. Eu acho até... Desculpa, Silas, já achei que você tinha concluído. Não, é isso. O jogo começou muito físico, né? Os sérvios até ríspidos, meio que avisando, olha, ninguém aqui vai ter vida fácil, nós vamos marcar vocês muito bem e vamos até apelar um pouquinho se precisar. Nada distante do que era esperado, um time muito forte, um time muito alto. E dava para ver em determinados momentos, nas poucas vezes, no primeiro tempo, no segundo tempo também, que a Sérvia teve a possibilidade de chegar ao campo de defesa do Brasil pelos lados, com a chance de uma bola na área, o desespero dos atacantes sérvios com a mão levantada pedindo joga a bola, porque não tinha outra, a Sérvia não tinha outro caminho, a não ser roubar e atacar nesse espaço, especialmente pelo alto. E o Richarlison, a gente pouco vê, a televisão nem sempre consegue mostrar, apanha demais. Sim. Bate um pouquinho também porque é necessário, porque senão não é justa a parada desse jeito. E quando ele teve a chance, ele não perdeu. E ó, é o seguinte, a gente tem muitas informações sobre o esporte, claro, todo o nosso time que está no Catar apurando desdobramentos da história do Neymar, sim, já circulam imagens, fotos dele deixando o gramado com o tornozelo, realmente uma bola. Exato. A gente vai colocar o momento do banco. Essa é a do banco, né? Mas a gente já vê, inclusive em redes sociais, o tornozelo. Ele chora muito. Né, chora muito, e é o que o André até falava antes do ar, né, da gente entrar no ar. Às vezes, né, Marcelo, o jogador, eles têm
uma memória Claro. de tanto apanhar desde a infância, que eles sabem o que é uma pancada e o que pode ser algo muito maior do que a pancada. A imagem chamou muita atenção. Pois é, a gente está vendo, daqui a pouco a gente vai falar o Gaciba também, mas a gente tem uma tela mostrando os números de faltas em cima do Neymar. Foi um jogador que também é muito perseguido, ele acaba levando muita falta, mas eu também quero a tua visão sobre isso, Silas. Olha aí, o Neymar na partida contra a Sérvia, 9 faltas sofridas em 80 minutos. O Gavi contra a Costa Rica foram 5 faltas sofridas, para a gente fazer uma comparação, né, entre um jogador e outro. 9 das 12 faltas sofridas pelo Brasil foram em cima do Neymar. Existe a possibilidade do Neymar sair dessas faltas, Silas, ou não tem o que fazer? Ele é muito perseguido mesmo por ele ser esse jogador? Pelo menos 50% delas, Marcelo. Pelo menos 50% delas, ele sofre o pisão, ele sofre uma cotovelada por trás, ele sofre uma joelhada por trás, porque ele segura a bola, às vezes aqui no meio-campo, um lugar onde 2 toques. E aí eu estava, inclusive, falando, não sei se foi com o Felipe lá antes da gente entrar, que aí um Dunga, por exemplo, que está ali atrás, o Casimiro, fala, pô, Neymar, toca essa bola rápido. Ele vai parar e vai brigar com o cara, com o próprio companheiro, porque esse é o jeito do Neymar. Então, assim, talvez, né, o Daniel Alves, dentre todas as qualidades que ele tem, uma delas seja ser esse conselheiro para o Neymar, ali, pá, toca a bola, aí não é... O Vini Júnior, o Martinelli, pô, fiquei feliz demais quando ele... Primeira bola que ele pegou, ele foi dentro do gol, porque é a jogada dele. Então, o Neymar, acho que ele precisa pensar nisso. Quando ele pegou a bola livre, ele sofreu a falta lá dentro, que ele mesmo bateu, pegou na barreira e tal, mas, assim, já está maduro, né, o Neymar. Então, já está na hora de saber que não pode ficar fora. Tudo bem, a gente já não é mais Neymar dependente. Mas a gente precisa desse jogador inteiro. Ele se machucou num lance em que talvez ele pudesse ter soltado a bola antes para o Vinícius, depois a bola chega, o Vinícius toma a bola e erra a finalização porque o pé depois escorrega, né? E no replay, assim, é muita impressão, né? No replay dá para ver que o pé dele vira. Mas não parece ser uma coisa tão feia. Sim. Só que a gente não tem como, né? Às vezes é muito feio e apesar de não parecer. O sangue está quente ainda ali, né? Depois vai doer, hein? Mas vamos trazer aqui para nossa roda de debate Leonardo Gaciba, um dos nossos comentaristas de arbitragem aqui na ESPN e no Star Plus, para falar da arbitragem como um todo e até pegando esse contexto de Neymar, se foi muito caçado, se a visão de um árbitro é importante também nesse bailado do Neymar com os adversários. Gaciba, é um prazer tê-lo aqui. Muito boa noite. Gostaria de ouvi-lo sobre a arbitragem em si e nesse contexto do Neymar em relação aos jogadores sérvios. Boa noite, gente. Prazer falar com vocês. Eu acho que, acima de tudo, assim, em primeiro lugar, temos que dizer, conforme os comentaristas de arbitragem da ESPN tinham dito, o Fagani é um excelente árbitro e teve mais uma noite de uma boa atuação. Controle disciplinar muito bom do jogo, né? Coibiu as faltas que tinha que coibir, mostrou toda a sua experiência dentro do campo, né? Repetiu o placar da Copa passada, ele apitou esse mesmo jogo na Copa passada com os 2-0 para o Brasil e, para mim, teve uma atuação boa. A única observação a ser feita é exatamente isso, a repetição de faltas no mesmo jogador, né? Conforme nós mostramos numa tela, o Neymar sofreu, das 12 faltas que o Brasil sofreu, o Neymar sofreu 9. O Brasil, em todo o jogo, fez 7 faltas. Quer dizer, o Brasil sofreu mais faltas do que toda a equipe do Brasil fez nos jogadores sérvios, né? E um dado mais interessante, assim, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Nas últimas 3 Copas do Mundo, esse foi o jogador que mais sofreu faltas no jogo de estreia. Sabe quem é que tinha sido outro jogador antes dele? Ele? O próprio. O próprio. Eu próprio. Neymar, na estreia de 2018, sofreu 10 faltas contra a Sérvia. Será que a Sérvia bateu menos? Foram 10 faltas em cima do Neymar. Então, quer dizer, são dados realmente alarmantes. E uma coisa até para debate aí para vocês, para levantar a bola para vocês passarem o debate, eu acho que é muito legal falar, porque nós criticamos, e para mim, de forma justa, a postura do Neymar nas Copas passadas. Se atirando, simulando, rolando, valorizando os contatos que tinha. Desta Copa do Mundo, eu vi um Neymar jogando em pé. Um Neymar mais maduro, um Neymar mais honesto para o jogo, jogando bola. Achei muito legal essa mudança dessa atitude dele, né, dessa postura dele. E concordo com vocês. Para mim, a lesão aconteceu no lance que não teve falta,
que foi aquele lance que ele perde a bola, num desarme completamente lícito, tem uma torção de tornozelo, e o Vinícius, que estava em posição de impedimento, acaba roubando a bola e perdendo o gol, porque escorrega, né? Eu acho que realmente foi nessa a jogada capital para ele se machucar. Agora, é um número grande de faltas. Vale a pena se observar isso. Talvez o capitão da seleção brasileira levar esse dado aos árbitros antes do jogo. Só, por favor, percebam a repetição de faltas do nosso jogador de forma educada, de forma tranquila, mas mostrar isso, né? Principalmente isso unido à vontade do Neymar de jogar em pé, né? Eu acho que isso é muito interessante para a gente comentar. E essa postura dele me deixou muito feliz e otimista. Isso mostra um amadurecimento que aconteceu nos últimos ciclos. Tá certo. Obrigada, viu, Gaciba, então, aí pela tua análise da arbitragem e também a análise em relação ao Neymar e todas as faltas que ele sofreu. Um beijo para você. Prazer. Valeu. Ô, André, queria que você comentasse também sobre o Neymar, sobre as faltas, sobre se você também sentiu esse Neymar mais maduro, que joga mais em pé, porque ainda assim a gente viu o Neymar levando aquelas faltas que você acha que dava para ficar em pé, ou dava pelo menos para cair e se levantar, e ele continuava rolando. Achei que ainda exagerou um pouquinho. Eu acho que nessa discussão ela é pertinente, mas ela precisa levar em conta o tipo de futebol que o Neymar pratica. Se o Neymar entrar em campo um dia para só tocar de lado, só tocar de primeira, só olhar, só daqui e evitar contato, ele não vai jogar o futebol que ele joga, ele não vai beneficiar a sua equipe, ele não vai ter condição de fazer a diferença que ele é capaz de fazer. É claro que não pode ter exagero e que ele tem que encontrar o equilíbrio para isso, mas nem sempre é fácil. O Neymar, desde a pré-temporada, só fala em Copa do Mundo. Não o tempo todo, né? É claro que não, mas o que se percebe e o que as pessoas dizem, as pessoas que têm contato com ele, é que ele realmente se concentrou demais em estar em forma, em estar no seu nível técnico, se sentindo da melhor maneira. Ele chegou muito bem, não chegou com nenhum problema, não chegou tratando de nenhuma lesãozinha. E num jogo em que eu entendi que ele poderia ter sido mais participativo num determinado momento, mais incisivo, mais influente, porque ele é um jogador do qual a seleção brasileira depende sim, e não há problema nenhum em que seja assim. Mesmo nessa situação, ele cria praticamente sozinho a jogada que termina com o gol do Richarlison, que aconteceu logo depois dele ter feito um domínio errado de costas para o gol. A bola acaba voltando para ele, ele gira, domina, balança dentro da área, sai a finalização do Vinícius, o rebote e o gol do Richarlison. Uma pena porque o histórico de lesões do Neymar com a camisa da seleção brasileira acaba de ganhar mais uma página. A gente não sabe o que vai acontecer, quando e se ele estará disponível de novo. Eu acabo de ver uma foto aqui, eu não sei se a gente vai mostrar, que mostra como está inchado mesmo, tem uma bola de tênis no lugar do tornozelo do Neymar. Isso é um mau sinal, mas não é uma coisa definitiva em relação à disponibilidade dele. E a gente vai falar de novo de Copa de 2014, Copa de 2018, Copa América de 19 e agora a Copa do Mundo de 2022. A gente já fala mais sobre o Neymar, já falamos aqui sobre essa força ofensiva, os pontas da seleção eram muitos, eles entraram em campo e jogaram muito bem. E o nosso repórter Gustavo Berton está marcando de perto a família de um deles. E vai chegar aqui no Sport Center com mais detalhes. Vai que é sua, Berton. Boa noite para você. Conte para a gente onde você está e com quem. Tudo bem, Felipe? Abraço para você, abraço a todos. Estou aqui na Zona Sul de Porto Alegre, bairro da Restinga. Acabou de passar aqui uma grande figura, que é o tio do Rafinha, que estava muito emocionado antes do jogo começar. A hora que você viu o hino tocar, a câmera passou por ele, bateu aquilo que ele ia realmente estrear numa Copa do Mundo. Como é que ficou o coração, cara? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Foi uma emoção que não tem explicação. A hora que tocou o hino ali, a gente viu que é algo sobrenatural. Que isso acontece, com aqueles que são escolhidos mesmo, aqueles que buscam seus sonhos, aqueles que não desistem e aqueles que persistem, não importa a dificuldade, foi o que aconteceu com o Rafinha. E eu me orgulho muito, como tio dele, e poder ter
no início, ter dado os primeiros passos dele com a bola. Ele quase teve... Ele teve 2 chances, na verdade, de fazer o gol, né? Quase marcou, não conseguiu tirar do goleiro. Vai ter puxão de orelha depois? Né? Ah, com certeza, vai ter um puxão de orelha, né? Isso eu trabalhei muito com ele. Tira do goleiro, dá uma cavadinha, né? Aquele eu não errava. O Dudu... Vocês sentiram aqui, né? Como é que foi? Agora, ele tem moral com o Rafinha, porque realmente ele foi um dos maiores incentivadores. E aqui na dedicatória, mostra aqui pra gente, aqui, ó. Com carinho e respeito para o melhor meia esquerda do mundo. Palavras do Rafinha. O respeito dele você tem. Então nem preciso mais falar nada, né? Se ele já disse, é ele que tá na seleção, né? E eu. Mas fico muito orgulhoso mesmo de poder ter contribuído com algo na vida dele que serviu de exemplo meu, né? Que ele tivesse hoje fazendo parte dessa nação, da seleção brasileira. E nós estamos aqui hoje muito felizes, né? Que o gol não saiu hoje, mas eu creio que no próximo vai sair. E aqui estão sobrinhas do Rafinha, tem sobrinho dele, primas, na verdade, né? Tem outros sobrinhos dele também. E tem muita gente aqui que se inspira no Rafinha, né? Por exemplo, como é teu nome? Henrique. Quem é teu ídolo maior do futebol? Rafinha. Você joga bola? Sim. Joga de quê? De ponta. Ponta. Quem mais? Alguém aqui não se inspira no Rafinha? Quem aí tem... Qual é o maior ídolo do futebol de vocês? Um já falou o Neymar. Quem? Rafinha. Você? Rafinha. Aqui todos são Rafinha, um falou Neymar ali, mas são os ídolos da seleção brasileira. Essa gurizada de um projeto social aqui, é de onde o Rafinha surgiu, de onde o Rafinha nasceu, aqui do bairro da Restinga, e daqui ele surgiu para o mundo. Muitos que nem esses meninos aqui. Gostaram da estreia do Rafinha? Sim! Gostaram da estreia da seleção brasileira? Sim! Boa! Tá aprovada a estreia do menino na Copa do Mundo. Marcela, Felipe, é com vocês. Boa, obrigada, viu, Berton? Um beijo pra você, um beijo pra família do Rafinha, parabéns também pra família do Rafinha nesse dia tão especial e que legal a gente ver todo mundo reunido pra esse dia, né? Olha, a gente vai agora pro Rio de Janeiro conversar com a Roberta, mas daqui a pouquinho a gente vai pro Catar conversar com a Glaucia Santiago, com o Zinho, com o Gustavo Hoffmann. Eles estão por lá, acompanharam a partida e chegam com mais informações. Mas bora pro Rio de Janeiro, bora conversar com a Roberta, ela tá numa fanfest por lá e também vai mostrar como é que tá o clima no Rio de Janeiro do torcedor brasileiro. Fala, Roberta, bem-vinda ao Sport Center. Não, Marcela e Felipe. Sou eu. Eu também, ó. Bora. Vamos lá, pessoal, aqui na organização. Eu tô chamando. Não deu certo. Mas daqui a pouco ela vem pra falar e pra mostrar toda a alegria lá do Rio de Janeiro. Marcela e Felipe, mas não é Marcela e Felipe. Né? Se ela ficar nervosa... Eu acho que agora ela tá ouvindo, ó. Agora ela tá ouvindo. Não, daqui a pouquinho a gente vai com a Roberta, ela começou a falar, mas daqui a pouquinho ela volta, tá? Vamos lá pro Catar, a gente vai conversar com a Glaucia, com o Zinho, com o Gustavo Hoffmann, eles acompanharam a partida de perto e vão trazer mais informações, todo o clima também lá no Catar, como é que tá a torcida brasileira e como foi que eles viram essa primeira partida contra a Sérvia da seleção. Glaucia, muito boa noite, bem-vinda, finalmente a seleção estreou e com vitória 2-0, Richarlison, meu filho, Deus te abençoe. Povo maravilhoso, Marcela. Beijo pra você, pra todos os companheiros aí, quem nos acompanha. Olha, a seleção brasileira estreou, enfim estreou, essa ansiedade que nós estávamos, estreou muito bem. Torcida saindo aqui ainda do estádio, fazendo uma festa danada aqui pro nosso Zinho, por isso durante o nosso ao vivo o pessoal vai ouvir aqui uma gritaria, um Zinho, um tetra, mas faz parte, todo mundo saindo muito satisfeito com esse resultado. Esse adversário, primeiro deixa eu dar uma boa noite, né? Gustavo Hoffmann, bem-vindo. Tudo bem, boa noite. Beijo pra você, Um beijo pra todo mundo. Zinho, olha lá, ó. Esse é o seu ambiente aqui, tá, gente? Tudo bonzinho? Beijo pra você. Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Um beijo, Marcela, companheiros. Alegria total, né? Primeiro tempo amarrado, né, meu parceiro Rock? Era isso que aí, vamos puxar esse primeiro tempo. Mas aí o segundo tempo só alegria. Aí o povo aí, alegria total. Tira foto, faz o que quiser. Amigos, era o que a gente esperava, né? Que esse fosse o adversário mais complicado desse grupo do Brasil. E o primeiro tempo mostrou muito isso, né? A Sérvia amarrou bem o jogo. Começou, aliás, marcando muito alto, todo mundo ali no campo do Brasil.
E aí, às vezes, o Brasil tinha até uma certa dificuldade para conseguir espaço para sair jogando nesse primeiro tempo, né? E aí a segunda etapa foi um pouquinho diferente, Gu. Foi, como o Zinho já falou, primeiro tempo mais amarrado. Na primeira etapa, para mim, a Sérvia taticamente melhor que o Brasil. Qual era o objetivo da Sérvia no primeiro tempo? Não tomar gol. Qual era o objetivo do Brasil no primeiro tempo? Já abriu o placar. A Sérvia atingiu seu objetivo. Jogou no 3-4-2-1, povoou muito bem o meio-campo, preencheu a entrelinha, não deixou o Neymar jogar. Richarlison sempre travado. Neymar, Richarlison, Paquetá sempre com 3, 4 jogadores ao redor. Por quê? Porque a Sérvia congestionou muito bem o meio-campo. E o Brasil acabou insistindo muito pela faixa central e usando pouco o lado do campo. Tanto é que a gente viu Rafinha isolado, Vinícius isolado, sem jogo apoiado. No intervalo, o Tite ajustou. Ajustou com a seleção acelerando mais o jogo e com o Neymar deixando de buscar apenas o entrelinha, buscando o jogo apoiado pelo lado. E aí o lado esquerdo funcionou e funcionou muito bem. Com o Alexandro avançando mais, um jogador a mais, era importante, a Sérvia tinha superioridade numérica no setor. Alexandro subiu um pouco mais, Vinícius bem dentro do jogo e o Neymar ao lado apoiando, o primeiro gol surgiu dessa maneira. Aliás, o golaço do Richarlison surge dessa maneira. Recuperação com Alexandro, Neymar, Vinícius e Richarlison. E claro, destacar a atuação do Richarlison não é pra todo mundo, né? Você estrear em uma Copa do Mundo com 2 gols, que estrela, decisivo, melhor em campo. Falou, né, em entrevista coletiva, né, do que ele sabia que essa camisa 9 tinha essa responsabilidade do gol. Né, galera? Richarlison, o melhor em campo pelos 2 gols que ele fez, né? Isso credencia o jogador a ser considerado o melhor da partida. É uma pena mesmo o Neymar ter sofrido essa lesão, né? Um entorse no tornozelo direito. A princípio não sabemos ainda o grau da lesão do Neymar, se ele vai desfalcar a seleção no próximo jogo ou se ele vai entrar em campo. Agora é torcer para o Neymar se recuperar e voltar logo a ajudar a seleção brasileira, porque a Copa do Mundo é muito curta e não dá para poder perder um dos principais jogadores. O principal jogador da seleção brasileira, com toda certeza, vai fazer falta, né, no próximo jogo se ele não jogar. A seleção brasileira hoje tem jogadores que podem ajudar? Tem, mas com o Neymar fica muito mais fácil, né, o principal jogador da seleção brasileira. E agora é torcer, né, para que o Neymar se recupere logo e volte para poder ajudar a seleção brasileira. Quem não lembra que lá naquela última Copa em 2014, nas quartas de finais, o Neymar sofreu uma lesão e desfalcou a seleção naquela semifinal desastrosa contra a seleção da Alemanha, naquele 7-1. Né, e hoje o Neymar, no primeiro jogo, né, o Neymar sofreu muitas faltas, só faltas duras nesse jogo, né, e acabou sofrendo nessa lesão no tornozelo, né? E é isso aí, torcer para que o Neymar volte logo para ajudar a seleção brasileira. E deixa nos comentários aí o que vocês acharam do Neymar hoje no jogo, se o Neymar jogou bem, jogou mal, foi regular. Deixa aí a nota também pro Vinícius Júnior também, se o Vinícius Júnior é importante para a seleção brasileira e se o Vinícius Júnior tem que continuar sendo titular na seleção brasileiro. E também não esquece, né, galera, se você tá chegando no nosso canal agora, não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, galera. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.